E o SketchUp nessa história, né? Então, como que ele começa? Como que ele vai, né? Então, a gente começa com o SketchUp Go, aqui já fazendo uma pequena alteração no nosso fluxo comercial. Então, o SketchUp Make, ele deixa a nossa prateleira para a chegada do SketchUp Go, e aqui ele já possibilita você criar e colaborar de qualquer lugar. Então, essa é uma versão do SketchUp que vai ter 4 produtos ali, que é o SketchUp para iPad, o SketchUp para web, o Trimble Connect e o 3D Warehouse dentro desse processo. Então, você vai já poder ter um primeiro gostinho ali de conseguir fazer uma modelagem na web, de conseguir fazer a modelagem no tablet, com o Connect ali salvando os arquivos, a base de arquivos por trás, né? Então, tudo em nuvem, tudo libertos, vamos dizer assim, do computador, né? E aí a gente passa a ter um processo muito interessante, que é de acesso ao SketchUp nesses dispositivos móveis, né? Então, o processo ele é muito simples. Vocês vão acessar a Apple Store, vão fazer o download ali do aplicativo do SketchUp, né? Dentro da Apple Store. Em alguns, quem já tem a conta, né, da Trimble, você vai poder fazer o login diretamente dentro da conta da Trimble, né, dentro do iPad, mas para quem não tem, você vai poder ter um período trial de 7 dias, e lembrando, assim como muitos outros aplicativos, né, que depois dos 7 dias, se você não cancelar sua subscrição dentro da Apple Store, você vai ser bilhetado e vai ser cobrado por já a compra da licença do SketchUp Go, né. Então, só um ponto de atenção. Mas o processo você vai acessar o SketchUp no iPad e vai adicionar o seu e-mail, vai fazer o login ali com as suas credenciais e vai poder já ter acesso ao SketchUp para iPad, né? Então, essa é uma parte bastante importante, e é o mesmo processo quando a gente tenta acessar também pelo SketchUp, pelo web.sketchup.com, que é o endereço da web, né? Então, você vai precisar fazer o login para acessar ali o SketchUp, tanto na versão do Chrome, na versão do navegador, quanto da versão do dispositivo do iPad, né? Então, esse é o processo bastante interessante. E passando, então, esses mesmos produtos que a gente tem no Go, a gente tem a oferta dentro do SketchUp Pro. Acho que para quem já tem a licença do Pro e tem um iPad, vocês já podem acessar. Obviamente, um pouquinho mais para frente, eu vou falar um pouquinho dos requisitos de sistema, né, aquilo que é importante da gente entender, né, quais são os requisitos. Aquele iPad de 2011, será que vai funcionar? Bom, olha, a gente tem alguns requisitos do iOS em si, que vai tornar a experiência um pouquinho restritiva para quem tem alguns aparelhos mais velhos, né? Mas para a parte exclusiva ali do SketchUp Pro, vocês já podem ter acesso a esse tipo de informação, além com da ferramenta do Pro, vocês vão ter toda essa flexibilidade que eu comentei ao início, né? Então, essa é uma parte bastante interessante, e quando a gente passa a ter o SketchUp Pro, a gente tem, aí pode passar o slide, Flávio, a gente tem a possibilidade também de utilizar o Connect por trás para fazer essa orquestração entre o computador e o celular e o iPad, né? Então, quem faz o gerenciamento dos arquivos, aonde o arquivo está salvo? Essa é uma dúvida muito frequente que a gente tem dentro dessa lógica do SketchUp multiplataforma. Quem faz o gerenciamento e a orquestração dos arquivos entre os vários dispositivos é o Trimble Connect. E aí, com o Trimble Connect, a gente já fez um webinar aqui sobre o Trimble Connect. Se vocês entrarem no YouTube do SketchUp Brasil, vocês podem ter acesso a fluxo de trabalho, as principais funcionalidades que o Connect traz. Então, vocês vão ter acesso a poder fazer compatibilização, criar tarefas. Na versão desktop do Connect tem também um renderizador, então tem uma parte bastante interessante aí que a gente pode transitar esses arquivos entre os vários dispositivos através do Connect. E uma parte muito interessante, se mais de um arquiteto estiver trabalhando dentro do sistema do iOS, do iPad, 2 arquitetos trabalhando com o iPad, vocês podem mandar os arquivos do SketchUp via o MMS, que é o SMS lá da Apple, né? Então, você pode simplesmente clicar no arquivo e enviar esse arquivo ali pelo SMS da Apple, e as pessoas vão também abrindo e compartilhando os arquivos dessa maneira. É um processo bastante interessante, novas maneiras também que a Apple acaba agregando nos fluxos de trabalho, né? Então, fiquem atentos a isso, né? E evoluindo, né, passando para a próxima oferta, a gente ainda tem o SketchUp Studio, que agrega tudo isso que eu já falei, e 2 itens a mais,
que é a questão da nuvem de pontos com Scan Essentials e a questão do V-Ray, que é a renderização. Então, por que eu falo do estúdio aqui? Porque no final desse webinar eu vou mostrar um fluxo de trabalho que é muito legal quando a gente fala de nuvem de pontos, principalmente, né? Porque o iPad, as versões do novo chip M1, eles vêm com o iPad Pro, né? Ele já vem com uma tecnologia de captura de realidade, já vem com uma tecnologia de captura de nuvem de pontos. Vocês podem gerar nuvem de pontos com esse iPad. Então, quando a gente traz isso, mostrando a imagem do próximo slide, né? A gente tem essa possibilidade de fazer essa captura da imagem da esquerda, né? Da minha esquerda, né? Você tem ali a possibilidade de importar essa nuvem de pontos gerada do iPad e fazer a modelagem em cima dela direto do SketchUp com a opção do SketchUp Studio, né? Que tem ali o plugin do Scan Essentials para fazer isso. Do lado direito, à minha direita aqui, né? Do que eu estou vendo, a gente tem o renderizador do V-Ray, né, que renderiza já direto do SketchUp, então essa é uma parte bastante interessante de falar desse fluxo, por isso que a gente conta aqui do estúdio para vocês também, que existe essa versão um pouquinho acima, um pouquinho mais potente aí do Sketch, né. E numa última oferta, né, que a gente tem é o SketchUp Studio com Cephira, né, mais o Cephira, são duas aquisições aqui que a gente está falando, mas a gente está habilitando o Sketch para fluxos de trabalho avançados com sustentabilidade, né? Eu acho que esse é poucas pessoas conhecem o Cephira, a gente pode falar depois no próximo webinar especificamente sobre sustentabilidade, esse tipo de coisa, mas é uma parte muito interessante que você pode começar os seus desenhos ali no iPad, né? Passando no próximo slide, Flávio, a gente mostra um pouquinho disso, né? Você pode fazer os seus sketches ali no iPad pensando naquela concepção, aquela epifania, às vezes, que a gente tem como arquiteto, né? De estou viajando, pensando naquele projeto e tal, a criatividade vem e você começa a desenhar, você pode fazer esses sketches utilizando um próprio whiteboard ali no iPad mesmo, importar isso no SketchUp, fazer a sua concepção de massa e tal, sobe isso compartilha isso via Trimble Connect para o desktop e via o aplicativo que a gente tem dentro do Cephira para o SketchUp Pro. No desktop a gente pode subir e fazer as análises que a gente precisa lá no Cephira, né? Obviamente, esse fluxo de trabalho, a gente acaba adicionando muitas etapas, né, nesse processo de captura, né, de fazer esses sketches, compartilhar e tal, mas a tendência é que com a robustez e o próprio feedback dos usuários que a gente tem, vocês têm ideia da quantidade de mensagens que a gente acabou recebendo, né, e recebe diariamente, né, na questão de desenvolvimento das novas ferramentas para iPad, com base para o SketchUp, né, a gente acaba também drivando o desenvolvimento do produto, né, essa é uma parte bastante importante, esse é um processo que a gente gostaria de marcar o território aqui dessas 4 ofertas e aonde o iPad está dentro delas, né, então ela está desde o início, desde uma versão ali do Go, na versão Pro você que já tem o licenciamento já pode utilizar, essa é uma dúvida que eu já vou responder aqui diretamente.